abrir a palavra do Senhor. Vamos orar primeiro, né? Depois vamos abrir a palavra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos apresentar diante de Ti nessa noite, Senhor. Nós queremos receber da Tua palavra. Nós já levantamos a Ti um altar de adoração, já adoramos o Teu nome, Senhor. E agora nós queremos nos alimentar da Tua palavra. Certa ocasião, o Senhor perguntou aos seus discípulos: todos se foram, por que vocês também não foram? E Pedro respondeu: só Tu tens as palavras de vida. É por causa das palavras de vida que nós estamos aqui, Senhor. Que o Senhor possa ministrar o nosso espírito nessa noite, mais uma vez. Que possamos ouvir e receber a Tua palavra, Pai. E que possamos entender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, queridos, nós vamos abrir a palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 13. Capítulo 13, verso 44. E nós vamos falar, Jesus, ele apresenta duas parábolas bem pequenas. E ele quer explicar àqueles que o acompanhavam, aqueles que o seguiam, ele quer explicar quanto custa o reino de Deus. Então a palavra diz ali, nós vamos até o 46: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Amém? Pensei que você tinha caído aqui. Amém. Deixa eu parar de rir agora. Muito bem. Então Jesus fala. Jesus ele havia terminado de explanar o sermão do monte. Nos capítulos 5, 6 e 7 em diante, até mais adiante, Jesus está falando da plataforma do reino. Ele está explicando o que é o reino de Deus. Ele está falando das leis do reino, da natureza do reino, da natureza do povo do reino. Jesus está falando da influência do povo do reino. Ele vai falando várias coisas. Mas agora ele quer que aqueles que o acompanham, ele quer que essas pessoas entendam quanto custa, quanto vale, quanto é importante o reino de Deus. E aí então ele cita duas coisas. Ele vai contar duas pequenas parábolas, e ele conta a parábola do tesouro escondido e depois a parábola da pérola. Então ele diz ali: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Depois ele fala da pérola. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Então Jesus ele cita duas coisas aqui, para que as pessoas entendam o que é o reino de Deus, o que é o reino de Deus. Então ele cita ali, primeiro, ele fala de duas coisas de grande valor. Ele fala primeiro de um tesouro escondido, e depois ele fala de uma pérola de grande valor. Então, de qualquer forma, seja uma pérola, ou seja um tesouro,
Então, quando se fala em tesouro, não fala em 10 reais, não fala em 50 reais. É um valor de grande estima, é um valor considerável. Então ele cita essas duas coisas para que as pessoas entendam que o reino de Deus é algo de grande valor. E eu fui fazer uma pesquisa se eu encontrava notícias a respeito de tesouros ou de pérolas de grande valor que houvessem sido encontradas. E eu encontrei duas matérias que eu quero falar para vocês aqui, eu vou ler rapidamente. Uma matéria do dia 7 de dezembro de 2015, que saiu no jornal O Globo, ela fala que o governo da Colômbia encontrou um tesouro que estava perdido há muitos anos, em 1708. Esse tesouro que foi encontrado, ele foi estimado no valor de 60 bilhões de dólares. 60 bilhões era o valor daquele tesouro que foi encontrado. Então diz aqui, o governo anunciou durante o fim de semana, isso naquela data, a descoberta de um tesouro considerado o santo grau da arqueologia. Eles encontraram pedaços de uma embarcação na costa de Cartagena, e que dentro desse navio, desses pedaços desse navio, eles encontraram 200 toneladas de ouro, prata e esmeraldas, e que estavam sendo transportados da Nicarágua para a Espanha. E o valor estimado desse tesouro é de 60 bilhões de reais, 17 bilhões de dólares. Isso é um tesouro. Jesus diz, alguém encontrou um tesouro, escondeu no campo e foi lá e comprou esse campo. Então isso é um tesouro. Notícia recente. Mas a mais impressionante é a notícia que eu encontrei da China. Essa aqui eu não encontrei a data, mas a matéria falava sobre as maiores pérolas do mundo, as pérolas mais valiosas que já foram encontradas. E essa matéria falava de uma pérola que foi encontrada na China. Essa é a maior pérola do mundo, pesando 6 toneladas e medindo 1,6 metros de diâmetro, quase 2 metros era o tamanho da pérola. Ela foi descoberta na China e vale aproximadamente 300 milhões de dólares. Na China, as pedras são mais valorizadas do que diamantes. A pedra é formada basicamente de minerais, ele fala aqui quais são os minerais, e apesar de o material em si não ser muito raro, mas a magnitude da formação dessa pedra chama atenção. As pessoas que poliram, aqui tem uma foto da pedra, se alguém quiser ver depois, as pessoas que poliram essa pérola, levaram 3 anos polindo ela. 3 anos para deixar ela sem nenhum defeito, ficar linda. Para deixá-la no formato arredondado, perfeito. Além disso, ela é capaz de brilhar no escuro, se for exposta tempo demais à luz. É uma pedra tão grande que tem 2 mulheres assim abraçadas e elas não conseguem fazer a circunferência da pedra, de tão grande que ela é. Então essa pérola de grande valor, ela custa 300 milhões de dólares, algo em torno de 1 bilhão e poucos, 1 bilhão e 200 mil reais. E aí Jesus vem e diz, o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido, e é semelhante a uma pérola de grande valor. Quem encontrou a pérola, quando ele fala da pérola, ele diz assim, o reino dos céus é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Mas tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Então Jesus está falando aqui que o reino de Deus ele tem um valor inestimado.
Um valor inestimado. Eu não conheço ninguém que, se tivesse que comprar essa pérola, ou que tivesse que comprar esse tesouro que estava escondido, né? Se fosse comprar o campo, se fosse comprar a pérola, eu não conheço ninguém que tivesse um patrimônio tão grande, capaz de que pudesse ter o valor dessa pérola ou o valor desse tesouro que foi encontrado. Mas aí nós começamos a refletir: o que leva uma pessoa que negocia pérolas, tendo encontrado uma pérola de grande valor, o que leva essa pessoa a se desfazer de todo o seu patrimônio para comprar uma única pérola? O que leva uma pessoa, se vamos falar de um valor menor, o que leva uma pessoa, por exemplo, que é apaixonada por carros antigos, e ele encontra lá um carro antigo, daí quem gosta muito de carro é o Wildo, né? Cadê o Wildo? O Wildo eu vejo lá no Face, sempre postando carros antigos e tal. Então vamos ver que uma pessoa encontra um carro de grande valor, e aí ele vai e ele compra esse carro, e ele paga por esse carro, por ser um carro de coleção, ele compra aquele carro por um grande valor. Mas o que leva essa pessoa a fazer isso? Sabe o que leva? É ela se apaixonar. O que levou esse colecionador a comprar uma pérola de grande valor é ele se apaixonar por aquela pérola. O que levou aquele homem que encontrou o tesouro a vender tudo e a comprar o campo onde o tesouro estava escondido é que essas pessoas se apaixonaram por aquilo que eles encontraram. Então Jesus está dizendo que se uma pessoa não se apaixonar por Jesus, se uma pessoa não se apaixonar pelo reino de Deus, se uma pessoa não se apaixonar por Cristo, ela nunca vai entender o valor do reino de Deus. Porque para quem não entende, vai dizer: é só uma pedra. Para quem não entende, vai dizer: é só um carro velho. Para quem não entende, vai dizer: são moedas antigas. Para quem não entende o reino, desvaloriza o reino. Quem não entende o reino, não dá ao reino de Deus o valor que lhe é devido. Quem não entende o reino de Deus, não dá ao reino de Deus o valor que lhe é devido. Da mesma forma que quem não conhece pérola, não dá um valor alto por uma pérola, só porque ela é uma pérola. Eu acho que até nem conheço pérola mesmo, né? Conhece sim de plástico que o pessoal usa, né? Essas que são chamadas de semijoias, que são chamadas de bijuterias. Mas aí quem não se apaixona, não paga o valor que é devido. Não valoriza aquilo que está sendo lhe oferecido. Então Jesus compara essas duas coisas. Então, qual é a importância desse reino de Deus? A primeira coisa, alguém tem que se apaixonar pelo reino de Deus. Alguém tem que se apaixonar pelo reino de Deus. Alguém tem que se apaixonar por Cristo. Quem encontra o reino de Deus tem que se apaixonar por Ele. Quem encontra o reino de Deus, o evangelho do reino, ele precisa se apaixonar por aquilo que ele está ouvindo, por aquilo que ele está recebendo, por aquilo que ele está lhe sendo oferecido, e precisa saber que o reino de Deus é valioso. A segunda coisa que fica claro aqui é o entendimento. Então, como eu disse, quem não entende, não dá o valor devido. Quem não entende, não vai valorizar. Às vezes se fala de trabalho, esses dias o Maurício estava falando sobre trabalho, e a gente que faz prestação de serviço, a gente sempre é questionado: mas custa tanto? Vai fazer um serviço rápido e custa tanto? Mas a questão não é o tempo, é a qualidade,
é a destreza, é a capacidade de fazer aquele serviço, é saber fazer aquele serviço, é saber encontrar onde está o problema, é saber solucionar o problema. Quantas vezes na temporada o pessoal me chama e diz: ah, mas é muito caro, eu vou chamar o meu cunhado vai resolver, o meu irmão vai resolver, o meu tio vai resolver. E aí passam uns dias, a pessoa não deu jeito, o senhor vem aqui e resolve. Porque não é o valor do tempo, é saber fazer, é entender, é ter a solução, é ter a resposta, é encontrar os caminhos. Então, a palavra de Deus, ela diz que quem entende das coisas espirituais, quando ele encontrar o reino de Deus, vai perceber que o reino de Deus é algo valioso. Quem tem uma compreensão das coisas espirituais, vai perceber que o reino de Deus é algo de muito valor, é algo muito valioso. Mas aí, Jesus fala então primeiro das coisas valiosas, mas ele também diz que tendo encontrado aquilo que é valioso, o que a pessoa faz? O que ela faz? Vai e vende tudo. Então, para que ela fique com o reino de Deus, ela precisa abrir mão de alguma coisa. Amém? Para que ela fique com o reino de Deus, para ela ficar com a pérola mais valiosa do mundo, ela tem que abrir mão das outras pérolas. Para que ela fique com o reino de Deus, ela tem que abrir mão dos outros campos, das outras coisas. Sabe o que Jesus está falando aqui? Ele diz assim, nós podemos ir em muitos lugares, buscando pelo Senhor, nós podemos ir em muitos lugares, e em muitos lugares nós vamos encontrar coisas legais sobre Deus. Em muitos lugares nós vamos encontrar coisas importantes sobre Deus. Em muitos lugares nós vamos encontrar coisas diferentes sobre Deus. Mas no reino de Deus nós vamos encontrar coisas valiosíssimas sobre Deus. Coisas que têm uma alta estima, um grande valor espiritual. Jesus não está dizendo que você tem que pegar e vender a sua propriedade. Não é isso que Jesus está falando. Mas Ele está falando que precisamos nos desfazer de algumas coisas. Amém? Temos que nos desfazer de algumas coisas. Então, quais seriam essas coisas que nós precisamos deixar? Quais seriam essas coisas que nós precisamos abandonar? Quais seriam essas coisas que nós precisaríamos abrir mão para poder ficar com o reino? Vamos ver algumas coisas. Uma delas, a religiosidade. O que é a religiosidade? São um conjunto de regras, um conjunto de hábitos que a religião ensina e que são importantes para a religião. São importantes para a religião, mas que muitas vezes não têm o valor espiritual. Como assim? Bom, vamos tentar entender essa palavra. Alguns anos atrás, eu jamais chegaria num culto de domingo, ou fosse qualquer culto que eu fosse, eu jamais chegaria lá para pregar, para ministrar esse culto, se não fosse terno e gravata. Porque me ensinaram que pastor tem que ser terno e gravata. Mas usar terno e gravata tem valor espiritual? Não. Usar terno e gravata torna um homem mais santo ou mais espiritual do que os outros homens? Não. Mas se aprende isso, se ensina isso. E eu sempre lembro do ano passado, ou retrasado, quando nós fazíamos uma ação social num bairro, distribuindo roupas. E aí veio o senhor
e ele queria roupas. Ele disse assim: pastor, eu queria que o senhor, eu queria ver se o senhor tem aí calça social. Era um frio de lascar. Eu disse: calça social? Ele disse: é, e um paletó também. Eu disse: paletó? É, pastor, porque eu ando algum tempo afastado da igreja, e agora eu quero voltar. E lá na minha igreja, pastor, lá os homens só podem entrar vestindo terno. Tem que ser calça social e tem que ser paletó. E eu não tenho. Eu só tenho jeans, eu só tenho roupa de trabalho, eu não tenho uma roupa social. E eu quero muito voltar para a igreja, mas eu não tenho essa roupa. Eu disse para ele: olha, eu até não tenho aqui, mas se você quer ir em algum lugar onde ninguém vai te exigir que tu use terno e gravata, vai ali na igreja. Lá ninguém obriga você a usar terno. Não, mas eu quero voltar lá, pastor. E lá só posso entrar de terno, lá eu só posso entrar de paletó, lá eu só posso entrar usando uma roupa social. Então, quando Jesus diz que eu tenho que abrir mão de algumas coisas para poder ficar com o reino, uma das coisas que eu tenho que abrir mão é de tudo aquilo que a gente pensa que é importante e não é. Não é importante você estar de terno e gravata, o homem usar terno e gravata. Não é importante a mulher usar saia comprida ou curta. Nada disso é importante. Nada disso vai determinar quem é mais espiritual do que o outro, se usa terno, se não usa terno, se o cabelo é curto, se o cabelo é comprido, se usa maquiagem, não usa maquiagem, se depila a perna, não depila a perna. Nada disso tem a ver, tem valor espiritual. Mas a religião, ela torna isso de extrema importância. Eu jamais chegaria, se não fosse terno, eu jamais chegaria lá usando um jeans rasgadinho que nesse aqui, ou botina. Deus o livre. Jamais. Mas isso não determina o nível espiritual de uma pessoa. E a gente sempre gosta de lembrar. Se fosse assim, lá em Brasília não teria corrupção. Porque para entrar na Câmara, para entrar no Senado, para entrar no Palácio do Planalto, só pode ser roupa social. Lá é por lei. Então lá todo mundo tinha que ser santo, não podia ter corrupção, não podia ter os problemas que a gente encontra lá. Então quando Jesus diz: você quer o reino, você tem que agora avaliar o que é que você está carregando dentro de você e que você pensa que é importante, mas que na verdade não tem valor algum. Não tem valor para Deus a religiosidade. Não tem valor para Deus, não. A oração tem que ser de mão levantada. Então, se a mão não for levantada, a oração não vale. Se não for de joelho, não vale. Se não for de pé, não vale. Se não for aquilo ali, não vale. Mas o valor da oração não está se eu olho em pé, deitado, sentado, enfim. Ela está naquele que recebe a oração, naquele que ouve a oração, naquele que está recebendo a minha oração, está naquilo que o meu coração está expondo diante dele. Não se eu estou em pé ou sentado. Mas isso é o que? Religiosidade. Eu lembro de um irmão, ele estava lá frequentando um lugar, e aí um dia ele foi crescendo ali dentro daquele lugar, ele foi melhorando, crescendo, sendo convidado para ocupar funções dentro daquela congregação. Mas ele tinha barba, e um dia daí chamaram ele, o pastor chamou ele e disse: olha, eu quero te convidar, e você vai ser um presbítero aqui. E aquele irmão ficou muito feliz. Mas aí o pastor disse: só tem um problema, você tem que tirar essa barba. Porque se você não tirar essa barba, não dá. É uma ordem da igreja. É uma determinação da igreja. De barba, você não pode ser presbítero. De barba, você não pode ocupar uma função de maior responsabilidade. Aí sabe o que aconteceu? Aquele cidadão se retirou, ele e a família inteira se retiraram, porque de barba ele não poderia servir ao Senhor. Mas onde está na palavra de Deus que isso não pode? E se a gente fosse citar tantas coisas,
Então isso é o que? Religiosidade. O que é religiosidade? São um conjunto de regras, de hábitos que a religião ensina, e ela ensina como sendo de extrema importância, mas que na verdade não vale nada. Não alteram o nosso espírito, não alteram a nossa vida com Deus. A segunda coisa que nós precisamos aprender a abrir mão, se nós queremos o reino, o que é realmente importante para você? É reavaliar os valores. O que ou quem realmente é importante em nossa vida? É a minha família? É o meu trabalho? É a minha função? É o meu cargo? O que é importante na minha vida? O que tem valor na minha vida? São os amigos? É o que as pessoas me dizem? Isso tem valor? Ou o que as pessoas pensam? O que as pessoas vão dizer? Isso tem valor? Isso afeta a minha vida? Então, quando nós nos deparamos com o reino de Deus, nós vamos ver, queridos, nós vamos entender que existem muitas coisas que nós pensamos que são de grande importância, que são de grande valor, mas não são. Que existem muitas coisas em nossa vida que é futilidade, que não tem valor espiritual, que é bobagem, que é ego, que é orgulho, que é arrogância, mas que não tem valor. A terceira coisa que nós precisamos aprender a abrir mão é de uma vida de aparências, porque a religião valoriza muito a vida de aparências. Então, para a religião é importante que você chegue no templo, dobre os seus joelhos e ore. Você pode não ter orado a semana inteira, mas no domingo, se você chegar ali e dobrar os seus joelhos antes do culto, você é um espiritual. Pode ter quebrado o pau em casa a semana inteira, pode ter batido na mulher, pode ter arrebentado com os filhos, pode ter logrado todo mundo a semana inteira, mas se você chegou no templo, dobrou o seu joelho, pronto, você está perfeito, você está cumprindo as regras da religião. Não importa mais nada, a não ser que você tenha uma aparência. Você parece que é, você é um crente denorex. Parece que é, mas não é. Denorex parece que é shampoo, mas não é shampoo. É remédio, mas também não é remédio, é shampoo. Daí ninguém nunca sabe se é remédio ou se é shampoo. Então parece que é, mas não é. Então o outro finge que é crente, o outro finge que acredita que ele é crente. Um finge que é santo, o outro finge que acredita que ele é santo. Isso é uma vida de aparências. E a quarta coisa que Jesus quer nos mostrar, que a gente precisa aprender a abrir mão se nós queremos o reino, é aprender a abrir mão de coisas que são proibidas e coisas que são permitidas. O que convém e o que não convém. O que é do Espírito e o que não é do Espírito. Porque ficar com o reino não basta apenas eu abrir mão do que não é permitido. O que não é permitido? Não pode fumar, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro. Mas muitos abrem mão daquilo que não é permitido e ainda não conhecem o reino. Mas Jesus está dizendo que muitas vezes também nós temos que abrir mão de coisas permitidas para ficar com o reino. Então nessa noite nós precisamos refletir. Bom, se temos que deixar tudo isso, o que eu tenho que adquirir então? O que eu tenho que adquirir para ficar com o reino? Se eu tenho que abrir mão dessas coisas, eu tenho que abrir mão da religiosidade, eu tenho que abrir mão de uma vida de aparência, eu tenho que aprender a avaliar o que realmente tem valor na minha vida, abrir mão das futilidades, das bobagens. O que eu tenho que adquirir? Então vamos ver. Primeira coisa que eu tenho que aprender a adquirir: intimidade com Deus. Intimidade com Deus.
E a intimidade com Deus é resultado de uma vida de oração e de busca da sua presença. Não tem outro jeito. A segunda coisa que eu tenho que adquirir, eu tenho que aprender a viver aquilo que eu prego. Porque de discurso está cheio. As pessoas estão por aqui de gente que tem um bom discurso, que tem uma boa falácia, que tem bons argumentos, que tem o dom da oratória. Mas que quando tira o microfone da mão, a vida daquela pessoa não passa de um belo discurso. Não existe prática. Então uma das coisas que nós temos que adquirir é viver, é praticar aquilo que ensina. Porque Jesus, Deus, não se impressiona com o nosso discurso. Deus não se impressiona quando as pessoas vão lá no Facebook e colocam frases de efeito. As pessoas podem dizer, pode botar aquele emoticon de boquinha aberta, As pessoas podem se impressionar com uma frase de efeito, mas Deus não, porque Deus quer saber o que está aqui no nosso coração. Deus quer saber o quanto daquilo que nós escrevemos em nossa timeline, aquilo que nós escrevemos lá nas nossas mídias sociais, o quanto daquilo é praticado, o quanto daquilo é uma realidade em nossa vida. Se for só um discurso, para Deus não importa nada. Se for só um jogo de palavras, para Deus não tem valor. Então nós temos que praticar. Nós temos que praticar. E nós temos que aprender então que o reino de Deus ele tem um grande valor. Ele tem um grande valor. O reino de Deus é valioso demais. E quem conhece um pouquinho das coisas de Deus, quando se depara com o reino de Deus, fatalmente vai ter que decidir: fico com o reino ou continuo do mesmo jeito? Fico com o reino ou continuo sendo uma pessoa religiosa? Fico com o reino de Deus ou continuo sendo uma pessoa que agrada a religião? Fico com o reino de Deus ou continuo vivendo do mesmo jeito? Deixo Jesus me pegar e mudar minha vida, transformar minha vida? Ou continuo sendo a mesma pessoa de sempre, que nem dizia aquela musiquinha da Gabriela: eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim, eu vou continuar sendo assim. Mas a gente sabe que quando nós encontramos a Cristo, Ele tem o poder de mudar a nossa vida. Ele tem o poder de transformar o nosso espírito. Ele tem o poder de arrancar-nos da religiosidade. Ele tem o poder de arrancar-nos das mãos da religião e de nos tornar seus filhos. Na sexta-feira nós fomos visitar aqui uma congregação, e eu estava falando para os irmãos que lá estavam, que para Deus pouco importa qual é a religião da pessoa. As pessoas às vezes pensam assim: não, mas eu sou evangélico, eu sou superior aos outros. Para Deus pouco importa se o camarada é católico, se o camarada é espírita, se ele é evangélico, o que ele é, qual é a religião dele. Porque tudo é religião. Se religião fosse importante, Jesus teria fundado uma religião. Jesus não fundou nenhuma religião. Ele nem ensinou que devíamos nos tornar judeus, e nem disse que nós devíamos nos tornar cristãos. Jesus veio e ensinou sobre o reino de Deus. E o Evangelho de João, ele diz assim: olha, a todos quantos neles creram, Deus deu-lhes o poder de serem feitos evangélicos. É isso? Não é isso que diz lá. O que diz lá? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então é isso que importa para Deus. Eu sou seu filho? Quem gosta de rotular as pessoas é a sociedade. Aí eles dizem: tu é evangélico, tu é espírita, e aí põe um contra o outro. Eu não falo contigo porque tu é dessa religião, eu não falo contigo porque tu é daquela. A tua religião não presta nem melhor que a tua. Mas para Deus o que importa é se eu sou seu filho.
A todos quantos nele creram, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os filhos do reino de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé e vamos orar?